Eu sou Ivan Tosi e nós vamos falar de quê? De cerveja? Antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir para você deixar seu like aqui e também se inscrever no meu canal, hein? Nós vamos continuar aquela série de cálculos cervejeiros, né? Nos últimos vídeos a gente estava falando mais sobre grãos, então a gente falou do peso total de grãos, depois a gente falou da cor do mosto, e agora a gente vai falar de água. A gente vai falar sobre volume de água, quanto de água que eu vou utilizar para fazer a minha cerveja. Então vamos lá, gente? Então para começar, a gente vai falar aqui sobre o volume de água. A gente tem algumas considerações antes de falar de qualquer coisa aqui, né? As considerações que eu quero passar para vocês o que a gente vai precisar de lembrar aqui quando a gente for calcular o volume de água. Bom, a primeira coisa é o volume final, que vai ser a quantidade em litros de cerveja que eu quero fazer, certo? Nos vídeos anteriores a gente falou sobre peso total de grãos e falou de cor do mosto, a gente falou de qual que é a quantidade que a gente quer, no caso 20 litros, que é o que a gente quer atingir. A gente tem que considerar também, quando a gente vai falar de volume de água, o equipamento que a gente está utilizando. Quanto que sua panela retém de líquido no fundo falso? Ou se você usa bazuca é diferente, mas quanto que ele vai reter ali de líquido? E no final da fervura, quanto que vai ficar ali, né? A absorção dos grãos, né? A gente tem que lembrar que os grãos eles vão absorver líquido, eles vão absorver o seu mosto, né? Então é uma quantidade até significativa de mosto que vai ficar absorvido ali nesse grão. A taxa de evaporação também tem muito a ver com o equipamento, né? Então, durante todo o processo vai ter perda de líquido, né? Que é por evaporação natural. A gente tem que considerar qual que é a taxa de evaporação do seu equipamento, quanto você está perdendo aí de mosto durante a fervura. Considerar também a fermentação e a maturação. Existe uma pequena quantidade de mosto que vai se perder no fundo dos fermentadores. Ali no caso não é mosto, mas já é uma cerveja, né? Vai perder ali com a lama, no fundo mesmo do balde, na trasfega, né? Você vai ter essa perda também. E se eu estou usando densímetro ou não. Se você usa refratômetro, beleza, você vai colocar algumas gotinhas ali. Mas o densímetro não, no mínimo você vai ter uma perda de 500 ml, vai ter pelo menos 2 medições, né? Para você saber como que está a densidade da sua cerveja, né? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o cálculo do volume inicial, né? Quanto que eu vou precisar de água para fazer a minha cerveja? De cara. Então, é esse cálculo que a gente vai ver agora. Para isso, a gente vai ter que determinar qual que vai ser a relação água-malte da gente. A gente tem ali um target ali entre 2 e 4 litros. Tem gente que faz até mais, dependendo do equipamento. Mas entre 2 e 4 litros, tá? A gente vai considerar para a nossa receita aqui 3. O peso total dos grãos a gente viu lá naquele primeiro vídeo, então a gente chegou a 4,25 quilos. E essa vai ser a equação que vai determinar qual o volume inicial. Então a gente precisa saber a relação água-malte e o peso total dos grãos, beleza? A nossa relação água-malte a gente já determinou, é 3, e o peso total dos grãos 4,25. Você vai multiplicar esse valor e vai saber quanto você vai começar de cerveja, aí, de água para fazer a sua cerveja. Então a gente vai precisar de 12,75 litros. O segundo cálculo que a gente vai ver é o volume absorvido pelos grãos. A gente falou antes aqui, né, que existe uma quantidade de mosto que é absorvido pelos grãos. Mas qual que é essa quantidade? Bom, depende aí do grão que você está utilizando, tá, gente? O tipo, do tamanho do grão. Existe na literatura aí uma base que você trabalha com 800 ml a 1 litro por quilo de grão que você utiliza, tá? E mais comum é utilizar 800 ml, então a gente vai usar como base esses 800 ml aí, tá bom? Então a nossa equação vai ser essa aqui. O volume absorvido pelo grão é igual a 800 ml vezes o peso total do grão. Bem fácil também. Então a gente tem lá 4,25 que é o peso total dos nossos grãos. E vamos multiplicar isso por 0,800 e vai dar 3,4 litros de volume absorvido pelos grãos do malte. Beleza? Agora vamos ver a próxima. Agora a gente vai calcular o volume evaporado. A gente tem aí uma taxa de evaporação, né, durante a fervura. E assim, como sugestão, a melhor forma para mim
que eu acho que é a mais ideal mesmo para você utilizar é fazer um cálculo da quantidade que vai se evaporar aí durante 1 hora na fervura. Isso é bem fácil de fazer. O que a gente vai fazer? Pega a sua panela, enche ela de água, deixa ela fervendo ali por 1 hora, calcula. Vamos supor, você colocou 10 litros, aí você ferve por 1 hora e descobre que você evaporou 1 litro. Beleza, você já sabe que 1 hora vai ser 1 litro, tá? Mas existe também uma outra forma que é usando uma equação. Essa equação usa como base aqui entre 0,10 e 0,15, né? Que a gente vai fazer a multiplicação. Então seria, eu vou usar o 0,15, eu poderia usar 0,10, mas eu vou usar no máximo aqui, imaginando uma evaporação um pouco mais forte. Então seria o volume evaporado é 0,15 vezes o volume que a gente quer atingir, vezes o tempo de fervura, né, que a gente vai utilizar em horas. O que vai dar? O volume evaporado vai ser 0,15 vezes 20, que é a quantidade que a gente quer, o volume que a gente quer de cerveja no final, vezes 1 hora, que vai ser o tempo de fervura que eu vou utilizar. Você pode fazer mais ou menos, mas você tem que colocar sempre em horas, tá? Para dar certo aqui. Então a gente vai ter um volume evaporado de 3 litros. Vamos ver então o que a gente tem aqui de informação que a gente já conseguiu fazendo com esses cálculos aqui para chegar no volume total que a gente precisa. Bom, o volume final a gente já sabia, 20 litros. Eu quero fazer umas 20 litros de cerveja. Eu tenho um volume evaporado de 3 litros. Eu tenho 3,4 litros absorvido pelos grãos. E eu tenho um volume inicial que a gente fez lá a primeira equação que a gente utilizou, de 12,75 litros de água. Ok? Então a gente vai lá descobrir agora qual que é o volume que eu vou usar para lavagem. A nossa equação de volume de lavagem é bem simples também. Então o volume de lavagem vai ser igual ao volume que a gente quer atingir de cerveja lá, que é 20 litros, mais o volume que foi evaporado, mais o volume que foi absorvido pelos grãos, menos o volume inicial. A gente já tirou o volume inicial, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então 20, que é o nosso volume que a gente quer atingir, o volume evaporado é 3, mais 3,4, que é o volume absorvido pelos grãos, menos o 12,75 que a gente usou lá no começo da nossa braçagem, que vai dar um resultado de 13,65. Então eu vou precisar de 13,65 litros de água para fazer a lavagem dos meus grãos, né? Para chegar ali na fervura. E aí, como é que a gente vai chegar então no volume inicial da fervura? Ainda é bem mais fácil ainda, né? O volume inicial da fervura vai ser o volume inicial que a gente tinha lá, mais o volume de lavagem, só que agora a gente vai tirar o volume absorvido pelos grãos. E aí a gente vai saber quanto que a gente vai ter na nossa fervura ali quando a gente for começar. A gente vai ter 23 litros no volume inicial da nossa fervura. Com isso a gente vai conseguir atingir os nossos 20 litros lá no final. Bem fácil, né, gente? Eu acho que dentre os cálculos que a gente tem aqui, esse é o mais simples. Ele tem várias equaçõezinhas, mas nenhuma delas é muito difícil. Fazendo o nosso passo a passo aí da receita que a gente começou a fazer, aquela Cream Ale, vocês lembram? É bem isso. Agora eu vou deixar uma dica aqui. O cara fala assim, putz, mas você não considerou, tem um fundo do meu balde muito grande e tal. Então, o que vocês podem fazer? Vai calculando mais ou menos a quantidade que você vai ter desses gastos aí e você vai acrescentar lá no início, tá? Da sua cerveja ali, na hora que você for fazer a braçagem, você acrescenta isso no início. Só isso, é bem simples. Aqui eu dou um exemplo aqui, coloca aí 2,5 litros, que você já vai ter 500 ml ali para você usar para o densímetro e vai ter a perda do fermentador também já calculada aqui também. Coloca lá no início. Só que aí lembra que vai mudar totalmente esses cálculos que a gente fez aqui, tá? A gente não considerou nesse cálculo essas variáveis aí, mas pode considerar sim. Bom, gente, então é isso. Então na próxima a gente vai falar de amargor. Bem legal, né? Então acho que vai ser um cálculo que vocês bem mais complexo, bem difícil mesmo. A gente vai usar um cálculo simplificado também para ele, porque ele usa muita variável aí, desde do tipo de lúpulo até mesmo o alface dele e tudo, né? Mas a gente vai conseguir aprender junto aí também. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like e se inscreva no meu canal, hein? Até a próxima! 800 ml por litro, essa base...
Rapaz, tá chovendo. Tem algumas considerações que a gente vai precisar de fazer. Eu errei, tá? Isso aqui é o vídeo anterior.